pedem para que o horário seja mantido, né? Para que existam outras conexões, e aí a gente está alinhado aí com o mundo cósmico. Então, vamos lá, vamos continuar falando, então, do nosso amigo Joel Goldsmith, a arte de curar pelo espírito. E no capítulo de hoje, né, ele faz desenvolvimento da consciência curativa. Lembrando um pouco o trabalho do Joel Goldsmith, ele trabalha com a cura, ele era um empresário, e depois, com o tempo, ele começou a atividade da espiritualidade, da cura pela espiritualidade. Então, ele trouxe, nesse livro, né, as suas experiências, e que conclusão que ele chegou nas suas curas. E ele achou interessante que a pessoa ligava, falava do problema que tinha, e pelo telefone, não mais que 2, 3 minutos, ele atendia a pessoa, e a pessoa depois retornava que tinha tido uma recuperação no seu estado de saúde. E assim vem Joel Goldsmith colocando as suas experiências. E agora, nesse capítulo, ele está falando do desenvolvimento da consciência curativa. E por que ele está chegando nessa conclusão? Ele diz assim: consiste no conhecimento de um estado de harmonia, cujo corpo é a relação de um estado de harmonia divina já pré-existente. Vocês lembram na live passada, foi comentado, né, que nós temos um corpo inteligente, um corpo divino, e ele funciona adequadamente para esse planeta. Então, e que as doenças, assim, que são chamadas, né, elas vêm das nossas emoções, dos nossos quereres, né, da nossa caminhada que foge ao nosso destino. Sempre quando foge ao nosso destino, aparecem as doenças. Por quê? Porque a energia que nós deveríamos estar recebendo, emanando ou expandindo, ela não é aquela que realmente deveria estar se manifestando. Aí vem a doença. A doença nada mais é que um sinal de alerta, né, para que você reveja as suas atitudes, os seus comportamentos. E assim ele vem. Então ele coloca uma coisa muito interessante nesse capítulo, que é assim: conhecer, pensar e falar sobre a verdade, todos esses processos são da inteligência humana. São passos que conduzem à experiência espiritual. Muitas vezes vocês já devem ter frequentado, lógico, né, esses centros espírita, e as pessoas, elas têm o hábito de conversar, né, de trocar ideia, conversar, a gente brinca, colocar a fofoca em dia. Quando você vai numa igreja, tem a missa, e é a mesma coisa. As pessoas chegam, começam a conversar de vários assuntos, né, e exatamente colocando a fofoca em dia. Você vai no templo, você vai nos evangélicos também, né? Todos eles têm essa característica de comentários quando vão nesses lugares. Não só o comentário quando chega, mas os comentários quando encerra essas atividades. Tanto a missa, como o centro espírita, os evangélicos, não importa. É um hábito, é uma cultura de você chegar e querer primeiro saber o que está acontecendo. E quando encerra todo o trabalho, né, as pessoas ainda se encontram e continuam conversando. O que o Joel Goldsmith ele comenta? Que quando você conversa, você desvia da sua energia cósmica, porque você coloca o lado humano. E você deixa de receber a verdadeira energia, a energia cósmica, que vai dar saúde, equilíbrio e prosperidade a você.
Então, isso é um hábito, um costume, uma cultura humana das pessoas, quando se encontram nesses locais, elas ficam conversando sobre todos os tipos de assunto. E elas não percebem que elas estão perdendo as energias e muito mais a oportunidade de uma cura através do seu corpo energético. E quando eu vou, eu fico quieto num canto, né? E as pessoas acham estranho. Elas querem conversar, elas querem falar. E por eu também já ter essas experiências, igual o Joel Goldsmith, eu me coloco em silêncio, aproveitando as energias do local, daquela egrégora que está ali. Essa é a verdadeira cura. Não se falar da doença. É isso que o Joel Goldsmith traz. É você se colocar receptivo às energias daquela egrégora e não fazer comentários. Tem outros que têm o hábito de fazer uma leitura. São hábitos, são procedimentos. Só que quando você faz a leitura, você também desvia dessa pessoa, né? Da possibilidade dela usufruir dessa energia também. Porque você coloca a sua mente para escutar o que está sendo falado e você não se interioriza para receber aquela energia. Então, a gente vê muito isso, que as pessoas procuram ficar buscando, né? Conversar, e ela é como se fosse um encontro de amigos. E Joel Goldsmith, ele, no seu trabalho, ele chama a atenção, porque a possibilidade de você receber a energia cósmica, que é a sua energia, que é aquela energia que vai te dar equilíbrio físico, emocional, espiritual, financeiro, você perde. Então, as pessoas muitas vezes vão, recebem de qualquer maneira alguma energia, mas se deixa-se perder, né? Ao longo de 1 ou 2 horas, a pessoa ela já perdeu, né? Essa energia que ali ela estava recebendo. E o silêncio é o maior remédio que o ser humano pode ter na sua caminhada. Ele receber as energias cósmicas harmoniosamente. Por isso que ele coloca aqui, conhecer, pensar e falar sobre a verdade, né? Todos esses processos são da inteligência humana, são passos que conduzem à experiência. Você vai chegar na sua experiência espiritual, mas quanto mais você tiver a possibilidade de se silenciar, né, e aproveitar, sentir as energias daquela egrégora, a egrégora é o portal, né, da onde entram as energias. Em todos os pontos que existem essas concentrações, né, de cura. Pode ser na igreja, pode ser no centro espírita, no templo, a egrégora. Isso é universal. Ali é que entra a energia cósmica, que é a energia do que o homem precisa para estar vivendo nesse planeta. Então, a energia cósmica, ela é a, a energia, né, que dá ao homem a possibilidade de caminhar na sua busca pela expansão da sua consciência. Por isso que ele diz assim, conhecer, pensar e falar sobre a verdade, todos esses processos são da inteligência humana. São passos que conduzem à experiência espiritual. É um passo, mas você tem que se aquietar para receber. A gente fala assim, é falar da boca para fora.
Então você fica comentando sobre a espiritualidade, fica falando sobre a espiritualidade, e não aproveita aquele momento do qual você pode absorver essas energias para você se restabelecer. É como se você parasse num posto de gasolina, né? E abastecesse o seu carro. É mais ou menos assim. Então, quando você for nesse lugar, procure se aquietar. Se as pessoas vierem conversar, não tem problema nenhum. Mas procure se aquietar, pode ser onde for. Na missa, no centro espírita, na Umbanda, sei lá. Aquele que você mais se sentir confortável dentro da sua caminhada. Mas conversar, imagine então você conversando sobre coisas grotescas, vamos assim generalizar. Você vai perder a oportunidade de receber uma dádiva divina. E é onde o João Goldschmidt, nesse capítulo, ele fala: desenvolvimento da consciência curativa. Nós temos que ter essa consciência para nos curar. Senão nós vamos ficar acreditando, né, na espiritualidade sem tê-la em nossas vidas. Simplesmente seremos figurantes, né, dessa nossa caminhada. E nós temos que entender que temos que silenciar e receber essa energia cósmica. E ele fala, falar da boca para fora. Não fica só falando, e é assim que acontece. Mas não são essa experiência, esses processos por si mesmos, não produzem a cura espiritual, nem o tratamento espiritual. Mas não são essa experiência, esses processos espiritual. Você vai nessas reuniões, legal, ótimo, bacana, mas se você não se der o direito de receber as dádivas que ali estão, você simplesmente foi, teve um entendimento, né? Um passatempo, e volta. Por isso que muitas vezes as pessoas elas ficam toda hora retornando ao local. As pessoas ficam voltando ao local, voltando ao local. É exatamente por causa disso, porque elas nem aproveitam, quando vão, aquela energia que é para ela. Mas, por ela ficar conversando, né, ela perde essa possibilidade de receber. No mundo oriental, se fala muito da meditação, né? Os mais, aqueles que são mais assim, especializados, dizem que o nosso silêncio mental não chega a 2 minutos. 2 minutos você é muito bom. Por quê? Porque a nossa mente, lembra a live passada das falácias? Ela fica lá, ela fica conversando. Você tem que respirar e entender que eu vim nesse local para receber as energias cósmicas. Quando você tem essa consciência, você vai aproveitar muito mais. Você vai ter uma vida saudável, edificante, em todos os sentidos, eu digo. Financeiro, familiar, porque a nossa vida é um todo. Não adianta você ter dinheiro e não ter uma família, não adianta você ter uma família e não ter os amigos, não adianta você... Não adianta, é um todo. Isso é um todo. Cabe você, na sua espiritualidade, né, expandir essas energias. O escopo do tratamento espiritual é a elevação da consciência até o ponto em que se dê a compreensão espiritual ou a verdadeira realização. Enquanto nós não entendermos, né, que nós estamos nesses locais, seja ele qual for, para receber essas energias da expansão espiritual, nada adianta. Muitas vezes as pessoas chegam, nem sabem o que estão fazendo lá. Não sabem nem por que foram.
Alguém falou e a pessoa vai e a pessoa não tem essa informação. E cabe aos dirigentes, seja lá qual forem, né, passar essa informação. Então, eu vejo lá na missa, né, o padre fazendo a homilia, ele está falando para que aqueles que estão lá, né, recebam a energia. A energia, por si só, ela é muito boa. O local que você frequenta é de acordo com a sua vibração. Ninguém é melhor do que o outro. Ninguém. Todos fazem a mesma coisa. Depende daquilo que você se adapta melhor. Depende de onde você se harmoniza melhor. Porque todos nós temos um nível de energia. Esse nível de energia vem das nossas experiências, vem das nossas vidas, vem de outras vidas. Então, a gente vai se harmonizando, né, nesses locais. Por isso que tem todas essas opções. Senão, não teria uma razão para que tivéssemos a possibilidade de conhecer, né, todas essas linhas que ajudam o homem a se restabelecer energeticamente. Quando nós estamos olhando um pôr-do-sol, é exatamente o que nós estamos fazendo. Nós estamos restabelecendo a nossa energia. Como nós estamos vendo uma chuva, né, admirando uma chuva, nessa introspecção nós estamos recuperando a nossa energia. A natureza nos ajuda muito também. Então, nós temos que entender o que nós estamos fazendo nesse planeta. Esse é o grande desafio do ser humano. Quando ele entender que ele veio aqui para expandir a sua consciência, e quando voltar, levar essa energia, né, na sua caminhada de volta, com certeza ele vai completar todos as suas metas. Mas enquanto ele pensar que está aqui a passeio, né, como diz muitas pessoas, tem muita gente aqui a turismo, né, olhando, passeando, tal, e não é bem assim. E perdem essa oportunidade. Então, já o Goldsmith, ele vem colocar, né, essa possibilidade do homem expandir a sua consciência. Então, se você conhece uma pessoa que esteja adoecida, isso é uma dica que ele está dando aqui de cura. Não pense na doença que a pessoa tem. Se você ficar pensando na doença que a pessoa tem, você está dando força para essa doença. Então, o que ele fala? Não só peça luz para essa pessoa. O próprio organismo, nós estamos falando com um ser inteligente, que é o nosso corpo. Ele vai saber aonde vai essa energia que está sendo passada para ele. O próprio corpo. Então, o que ele coloca aqui é exatamente isso. Não se preocupe em curar ninguém. As pessoas serão curadas naturalmente, se assim elas desejarem. Pense positivo, pense amorosamente, pense naquela pessoa, uma pessoa saudável, feliz, alegre, próspera, é uma pessoa com seus objetivos alcançados e ela ser uma pessoa edificante. Se você for por essa linha de pensamento, você vai despertar nessa pessoa essa energia cósmica, que é dele. É dele essa energia, como nós também temos a nossa energia cósmica. Pensar na pessoa como uma pessoa doente, você está valorizando a doença dele. Olha que coisa interessante. Muitas vezes nós ficamos lá, oh Senhor, ajuda essa pessoa, que ela tem essa doença tal, 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 tal. Você está reconhecendo essa doença nele.
Olha, Senhor, ajude meu filho que está aqui tentando achar um caminho. Ué, você está dizendo que ele está fora do caminho. Você está dando as diretrizes daquele que você quer ajudar. Então você respira e simplesmente peça que a energia cósmica se manifeste nele, seja ele quem for. Quando nós começarmos a olhar, né, a cura dessa forma, nós vamos curar muita gente. E é exatamente o trabalho do João Goldsmith. Ele não queria saber a doença que a pessoa tinha. Ele não estava interessado em saber por que a pessoa estava ali. Ele não estava interessado em saber das necessidades, seja lá de quem for. Ele simplesmente emanava energia cósmica, vamos assim falar, né? Para aquela pessoa. E ele naturalmente ia se curando, se equilibrando. Eu sempre coloco uma coisa muito interessante aqui, sobre o nosso amigo Jesus lá. O que ele falava? Você quer ser curado? É muito interessante isso, sabe? Isso é muito mais amplo do que a gente imagina. Porque você tem que saber as energias que você precisa expandir dentro de você. É só você que sabe. Por isso que ele falava: você quer ser curado? Se você quer ser curado, você está disponibilizando uma energia cósmica que está dentro de você, já está dentro de você. Ela só não consegue se manifestar porque você não permite. Por isso, essa frase tão famosa, que as pessoas achavam estranho, mas, Senhor, com todo o seu poder, com tudo que conhece, com tudo que a glória, ele tem que querer? Por que ele tem que querer? Porque só ele sabe a energia que ele tem. Só ele tem que despertar a energia dele, porque se não houver esse caminho, amanhã ele volta o que era. Amanhã você volta às doenças, amanhã você volta a sentir as mesmas dificuldades, amanhã você volta a passar necessidades financeiras. Por quê? Porque você simplesmente não deu continuidade à energia que você tem. Por isso, você quer ser curado? Você quer despertar essa energia cósmica que está dentro de você? Você quer seguir o seu destino? Você tem que decidir. Então, quando vocês forem frequentar algum local, seja ele qual for, fique em silêncio e diga: Senhor, eu quero ser curado. Interiormente, respira e fala: Senhor, eu estou aqui para ser curado, seja onde você for. Quando você estiver deslumbrando um pôr do sol ou nascer do sol, respire e fala: Senhor, eu quero ser curado. Eu quero que as minhas energias elas sigam na sua caminhada. Eu quero que direito divino me foi dado. Se você não pedir, eles não podem fazer nada. Porque, é como já disse às vezes, né? As pessoas gostam de ficar nesse marasmo. Acostumado. Lembra a mente falaz? Fica lá, a tagarela. Né? O tempo passa, a vida vai, né? E a poupança Barberindos continua numa boa. Chega aos 80, 90 anos, fala assim: o que eu fiz da minha vida? É assim que é. Aí fala assim: nossa, tudo que eu conquistei foi embora. Você não conquistou nada, porque se você conquistou, ele não vai embora. Aquilo que você conquistou é seu, por direito divino, ninguém lhe tira. Pode acontecer, o que é direito divino é seu. Ninguém tem capacidade de tirar o que é direito divino. Mas, por incrível que pareça,
a gente é que perde nessas nossas falácias da vida. Então, o algoritmo vem e diz, fique quieto, no silêncio. Sinta você, sinta o quanto o seu corpo está sendo beneficiado com essa energia. E se você tem um ente querido que precisa aos seus olhos de ajuda, peça que ele se manifeste, a energia cósmica dele se manifeste. Isso é um direito divino, as pessoas têm que entender isso. Vocês não estão pedindo nada para ninguém. Isso é um direito de cada um. Aproveita aquele que sabe aproveitar. A compreensão da verdade produz certeza e segurança, e com isso vem a experiência da paz. Imagina, você se deslumbrando nessa energia maravilhosa, vem uma paz dentro de você. Aí a pessoa fala assim, nossa, como você está tão quieto? Ah, então me deixe quieto. Simples. Nossa, como você está aí, não fala. Nossa, então me deixe assim. As pessoas vão te cutucar. As pessoas vão querer saber. As pessoas gostam de tagarelar. E papapá, piriri, parará, 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 a vida passa e a poupança vai merenda continua numa boa. Presta atenção nisso. Temos que expandir a nossa energia cósmica. A nossa energia cósmica, que é a energia da espiritualidade. Na espiritualidade e filosofias holísticas, a energia cósmica representa a força vital universal que conecta o corpo, a mente e a consciência. Na espiritualidade e filosofias holísticas, a energia cósmica representa a força vital universal que conecta corpo, mente e consciência. Reflitam sobre isso. Não deixe de ir nesses lugares, não, gente. É muito bom você estar numa egrégora. É muito bom. Faz parte da nossa recuperação energética. Como nós vamos estar lá, aí é de cada um. Aí vai de cada um. Então, faça uma reflexão. Por que eu estou indo nesse local? Só para ser bem visto das pessoas? É porque é uma coisa social? Se eu não for, as pessoas não vão gostar de mim? Por que eu estou indo nesse local? Essa é a reflexão que nós vamos ver. Até que nós consigamos ver e sentir que lá eu vou me equilibrar emocionalmente, eu vou me equilibrar fisicamente, eu vou me equilibrar financeiramente. Podem ficar tranquilos quanto a isso, que isso é um fato, desde que vocês fiquem em silêncio. Se tagarelar, tagarelou. Mas perdeu a oportunidade. Aí vai dar outra vez. E vai indo. E ele forma a tríade. Ele fala, essa é a tríade. Amor e gratidão e boa vontade. A tríade, lembra do nosso amigo Massal? Ele falava, você tem que ter amor e gratidão para ter uma saúde harmoniosa. Tem que ter as duas forças para você gerar a terceira força, que é aquela força que você vai expandir dentro de você. Amor e gratidão. Mas tem que ter boa vontade. Se você não tiver boa vontade, não adianta você ter amor e gratidão. Também não adianta você ter amor e boa vontade se você não tem gratidão. Também não adianta você ter gratidão e boa vontade se você não tem amor. Isso é um todo. Isso é como o Massal explanou no livro dele, que a gente fez a live. Tem que ter 3 energias. 2 para gerar uma. E isso chama-se tríade. Se atingires essa consciência de paz interior, então se realiza a cura.
Quando se vocês perceberem nesses lugares, vamos chamar de egrégora, vai? Fica mais fácil. As pessoas, elas não te dão remédio. As pessoas simplesmente vão fazer uma oração, fazem um passe, o padre dá a hóstia, como aqui, mas ninguém te dá remédio. Por quê? Porque eles não estão trabalhando o seu lado físico, eles estão trabalhando o seu lado energético. Eles estão restaurando a sua energia. E as pessoas não entendem isso. As pessoas acham que indo todo dia, alguém vai resolver o assunto dela. Eu já vi muita gente falando, mas eu vou lá. Então, vai lá. Então, eu vou lá. Vai. Mas, se você tiver essa consciência do silêncio, dessa interiorização interna, não, independente de onde você vá, você vai ser beneficiado. Isso é lei cósmica. Se atingires essa consciência de paz interior, então se realiza a cura. Essa é a conscientização da presença de Deus que realiza a cura. Então, vamos ter Deus em nós, né? Vamos dizer para Ele, eu quero ser curado. Eu falo, oi, não esqueça de mim. Sabe, eu estou aqui, oi. Chega aquele boletão lá para pagar, eu falo, oi, olha, eu estou aqui, viu? Não vai esquecer de mim, não. Tem que pagar o boleto lá. Então, vamos lá, hein? Tá, e vem, e o boleto é pago. Na maior tranquilidade do mundo. Mas eu peço. Olha, eu quero viajar, então vamos viajar. Olha, gente, eu quero viajar. Eu não estou viajando porque aquele viaja, o outro viaja, porque aquele lá, a Maria vai com as outras. Não, eu quero viajar. E vem a viagem. Vem de maneira harmoniosa, uma viagem feliz, edificante, próspera. É muito interessante você pedir. Mas cuidado com o que você vai pedir também, né? Presta atenção, né? Vamos lá. Na espiritualidade, a consciência curativa é a compreensão de que a cura verdadeira ocorre de dentro para fora. Na espiritualidade, a cura verdadeira é aquela que ocorre de dentro para fora. Envolve aliar o espírito, a mente e o corpo, reconhecendo que as doenças físicas muitas vezes refletem os desequilíbrios emocionais. Então, lembra quando nós falamos assim que quando você tem uma doença, alguma coisa quer te dizer que você tem uma dor, opa, algum sinal estou recebendo aqui, o que eu estou fazendo de errado, onde eu estou indo, meu emocional como está, são sinais que o corpo dá, né, para que você desperte e veja o que está acontecendo. No budismo, a consciência curativa refere-se à capacidade da mente de purificar os chamados venenos mentais, a raiva, o apego, a ignorância, que são considerados a raiz de todo o sofrimento e das doenças. A gente já conversamos várias vezes sobre isso, e a gente simplesmente tem uma linha de pensamento que ele fala que nós somos papagaios, né? A gente fica repetindo o que os outros fazem, né? E papabá, barará, 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 nem sabe o que está falando e fica repetindo. Aí vem a doença. E aí ele reclama, poxa, mas ué, você está repetindo coisas que não são suas. Então presta atenção. Maria vai com as outras. Respira. Já para os evangélicos, a ideia respira. Já para os evangélicos, a ideia de uma consciência voltada para a cura baseia-se na transformação da mente na cura interior. É que eu falo, todos falam a mesma coisa. A partir do momento que a gente entende em nosso dia a dia,
quantas coisas vão melhorar, com certeza. Para a Igreja Católica, a consciência não é curativa por si só, mas é um guia moral. Ela precisa ser formada à luz da fé, iluminada pelo perdão e pela graça divina, como para conduzir à cura espiritual. Para a Igreja Católica, a consciência não é curativa por si só, mas um guia moral. Ela precisa ser formada à luz da fé, e iluminada pelo perdão e pela graça divina para conduzir à cura espiritual. Então, voltamos aqui. Todos estão falando a mesma coisa. Da próxima vez que vocês forem, seja lá aonde for, vamos chamar assim, dessas egrégoras, respirem. Entenda o que vocês estão falando. Primeiro assim, quem te levou lá? Quem te levou lá? São seus anjos da guarda, seus protetores. Eles fazem a parte deles, acreditem se vocês quiserem. Mas também chegar lá, você não faz a sua parte. Esse é o grande engodo da cura. Vamos levar lá, vamos lá, vamos lá naquele centro e vai ter a cura. Mas você sai de lá e começa a tagarelar, você perde aquilo que você recebeu. Então, essa cultura que nós temos de não valorizar a espiritualidade, isso é não valorizar. Nós vamos para uma questão social, nós vamos porque é bonito, nós vamos para ser bem visto pela sociedade. E a partir do momento que a gente parar com isso, entender que eu estou indo lá para mim, e naturalmente, quando eu me beneficio, eu beneficio muitas outras pessoas, porque eu vou expandir a minha consciência, eu vou expandir a minha energia. Eu vou na missa, presta atenção, aproveita aquele momento maravilhoso. As missas que eu gosto de ir é quando os jovens cantam aquelas músicas maravilhosas, e as pessoas precisam aproveitar aquela música sabe, se envolver com aquele som maravilhoso. É lúdico, é uma coisa assim, fora do contexto. Mas as pessoas não aproveitam, né? Acham simplesmente bonito, simpático, está na moda, e elas não aproveitam, e isso tudo é disponibilizado pelas energias cósmicas. E vamos aqui, então. Afirmação para esse dia, nós temos aqui a afirmação dizendo assim: revela-te em meu coração como amor e unidade. Revela-te em meu coração como amor e unidade. Então, você tem que chamar ele. Olha, eu estou aqui. Olha, eu estou aqui. Se manifeste. Eles estão esperando, gente, vocês não têm noção como eles ficam esperando as pessoas que disponibilizam querer ser curado. Porque quanto mais pessoas curadas tiverem, mais essa energia cósmica vem para esse planeta. Nós somos canais. Se nós somos doentes, a energia não passa. E assim vai a vida. A oração que foi colocada aqui para hoje chama-se a oração da consciência curadora. Ela é muito grande, muito bonita, adorei, mas eu vou falar só o primeiro trecho dela, depois a Cris coloca lá no grupo, né, para vocês, tá? Ele diz assim, no início: que eu viva cada dia lembrando que a verdadeira cura começa no coração consciente, se fortalece na fé e floresce no amor. Que eu viva cada dia lembrando que a verdadeira cura começa no coração consciente, se fortalece na fé e floresce no amor. Olha que coisa bonita. Depois a Cris, ela coloca lá, tá? Para vocês desfrutarem
dessa coisa. E assim seja. Amém. Amém? Bom, estamos aqui então. Eu acho que hoje conseguimos passar aqui, né, essa mensagem do Joel Goldsmith, nesse capítulo dele, que é desenvolvimento da consciência curativa. Vamos nos curar a nós mesmos? Desenvolvimento da consciência curativa. Vamos nos curar a nós mesmos? Que naturalmente nós estamos em ato contínuo, né? Nós estamos curando nossos semelhantes. Tá bom? Então, vamos aqui então para aquele nosso momento glorioso, nosso momento lúdico, que é a nossa querida, então, Lúcia, que abre a nossa sala de bate-papo, né? Para que a gente possa aí expandir aqui as nossas ideias, né? E passar para as pessoas mais informações, né? Para que elas possam ter mais ideias. E aí, minha querida Lúcia, o que Minas fala sobre isso? Ué, eu hoje até que não vou falar muita coisa, não, só quero falar aí sobre o que você falou de a gente pedir, né? Eu sou católica, eu vou à missa também, mas não é todo domingo, igual o pessoal tem costume de ir, mas quando eu sinto vontade mesmo, eu vou. E minha irmã sempre vai, minhas irmãs. Mas eu achei assim interessante essa parte, porque quando minha irmã teve doente, nossa, eu pedia muito para que Deus ajudasse ela, sabe? E depois que você falou isso aí, que a gente não deve pedir, né? Deve pedir para que, eu esqueci a palavra, não deve ficar pedindo para curar a pessoa, né? Aí eu achei isso assim muito interessante. E fiquei pensando assim, será que muita gente, às vezes que eu pedi, a pessoa até já morreu e tudo, não foi ouvido nem nada, mas vou mudar, né? Meu pensamento agora, assim, meu jeito de agir, sabe? E eu achei isso muito interessante. Então, é sobre isso só que eu quero falar hoje. Lúcia, entenda assim, a sabedoria divina, ela é tão, assim, magnífica, tá? Que ela entende você, porque você fez tudo isso com a sua consciência que você tinha, o que você tem. Então, ele faz com que os caminhos cheguem até onde tem que chegar, com esses pedidos que você fez, porque esse pedido que você fez, com certeza, foi com sinceridade e amor. Sim. Então, hoje você está recebendo uma informação do que você está refletindo, então, e a partir de hoje, você, com o tempo, vai mudando e vai percebendo, olha, então agora eu estou agindo assim, poxa, o resultado foi esse. Agora eu tô, então, você, no seu dia a dia, vai começar a trabalhar isso, né? Então, se você tiver alguém que esteja precisando de uma prece, você peça a prece para que as energias cósmicas dela se manifestem. Porque o que entende Joel Goldsmith? Pelas experiências dele, eu vou dizer até pelas minhas experiências. Se você pedir pela doença, você está fortalecendo a doença. Pois é. Porque é isso que ele está pedindo. Né? Então, assim, hoje, com a consciência que você tem, você está se reestruturando esse entendimento, né? Você pode, sim, mudar, então, essa sua visão Vou mudar, essa, vou mudar. sobre isso. Mas o que aconteceu? Não, você fez com a consciência que você tinha, fez muito bem, é o que você... o universo entende isso, né? Então, É, pode ficar despreocupada, tá? Não, tá bom. não tem, imagina, tá? Agora, com a nova consciência, com a nova informação, uma questão de você ir trabalhando e sentindo, né, os resultados, tá bom? Sim. E olha, essas pessoas, seja lá por quem forem que nós estamos pedindo, elas têm o seu destino,
nós não vamos mudar o destino de ninguém. Nós vamos ajudá-la a elas terem uma vida mais energética, vamos assim dizer. Mas nós não somos Deus para dizer esse fica, esse não vai, esse vem, não. Nós vamos trabalhar para que ela tenha luz, né, só isso, na sua vida. Muitas vezes eu peço assim que ele faça o melhor, né? O que for Sim. melhor para a pessoa, né? E é isso também, eu acho. Mas agora eu vou pedir, agora eu vou mudar, né? Experiências. A vida é experiências. É isso mesmo. Tá bom? Tá bom. Vamos ver a nossa querida Paulinha? O que a nossa querida Paulinha tem para hoje? Vivendo e aprendendo, né? Não, falando que a Lúcia disse, lá no centro, eu sou espírita, né? E às vezes a gente chegava lá com o nome da pessoa para anotar e para pedir ajuda médica, né? No dia da cura lá, da ajuda médica. E aí uma vez o irmãozinho veio e falou que não precisava, né? Só da gente já estar pensando nessa pessoa, sintonizado nela, já sabe quem é, o que precisa, os aparelhos já eram ligados e estava tudo ok. É muita inteligência, né? É muito além do que a gente pode imaginar, entendeu? Então é isso, é só isso que eu queria falar. Tá Tá bom? bom, tá legal. Continue pedindo que vale a pena. E a nossa querida Neuzinha, onde é que está o relógio? Eu sou católica, né? Mas eu frequento várias religiões que eu gosto, eu vou, quero conhecer, quero saber como é que funciona. Às vezes não gosto e saio. Às vezes entro na igreja, faço minha oração, saio. E eu, ultimamente, eu estou frequentando uma igreja. Eu não posso dizer que são evangélicos, mas devem ser, porque chama Igreja do Nazareno. Eu acredito que deva ser evangélica, mas o que me conquistou foi assim, o silêncio. Eles ficam mesmo em silêncio na hora da palavra, né? E depois eles cantam muito. Bom, E as músicas são lindas e fica no telão, porque eu não vou saber cantar todas aquelas músicas, né? Então tem o telão para você acompanhar, você cantar junto. E é assim muito gratificante. Você sai de lá leve, leve. E eu tenho ido com frequência, até a pessoa que me convidou, de vez em quando ela não vai e eu vou. Ela fala, poxa, você foi? Fui. Eu senti falta dos cânticos, das pessoas, porque assim, eles te abraçam, eles te acolhem, né? Não pedem nada também em troca, nada. Mas é assim, eu gosto de ouvir a palavra, aprendo, né, a Bíblia, porque eu nunca li a Bíblia, então lá eu estou aprendendo. E a música, que me deixa assim muito, muito bem. Então é isso, eu sou católica, mas eu procuro outras egrégoras, que nem você falou, para saber o que realmente me faz bem e o que não, né? Às vezes eu não me sinto bem numa missa. Já aconteceu do padre ser cansativo e eu falar, meu Deus, que horas que vai terminar essa missa, né? E em outro lugar eu vou, demora-se a palavra e é muito bom. Então é isso, eu acho que a gente tem que procurar o que nos faz bem e o que você pode passar de bom para outra pessoa também. muito bem, parabéns, parabéns. Só para te contar um segredo, não É. foi você que quis ir lá, não, viu? Eles te levaram você lá, viu? Viu? Como? O seu anjo da guarda pegou você e falou assim: vem cá, Neuza, vou dar um jeito em você. E Eu levou acho você que lá. sim. É, Eu estou até com vontade de tocar teclado na igreja, para você ter uma ideia. seu anjo da guarda falou: deixa eu levar logo ela lá, porque a coisa aqui tá feia. E eles ficam, sabe que outro dia uma das
acho que não sei se ela é pastora, ela é escritora, é uma pessoa muito, muito, muito inteligente. E ela disse que quando me viu entrar, que eu já tinha começado, quando eu entrei, ela falou: você era só luz. Ela estava dando a palavra, ela estava esperando, vendo as pessoas entrarem na igreja, e quando eu entrei, ela falou: você é só luz, Neuza. Quando você entrou, eu vi a luz que você é. Tá vendo? Então, isso é tão gostoso, né? Faz tão bem. É merecedor. Sim, eu me sinto Merecedor. merecedora. E vou Aproveita. procurar. Se daqui a pouco não ficar bom para mim, eu saio, vou em outro também. Ué, a Tem isso? vida, a vida ela é feita de caminhos. Sim. Então, a peregrinação, vamos assim chamar, faz parte da nossa Uhum, caminhada. Então, uhum, quando você vê que aquela energia daquele local não está mais ressoando, é que já chegou uhum, na hora de você mudar. uhum. É natural isso, né? É, Então, aí você peça aos seus anjos da guarda que te levem para um com lugar certeza. onde você pode continuar o seu trabalho. E E isso eu prezo muito o silêncio, e lá é um silêncio absoluto, você ouve, sabe? Assim, aprende mesmo, você está ouvindo, ninguém está cochichando, ninguém está enchendo a paciência na hora do. Porque senão você tem a calma quando você for, entendeu? eu tenho. Calma, tranquilidade, entendeu? É, Aham, muita calma. Deus está com você, não esqueça. com certeza. Vamos ver a nossa querida Cris? Love, acho que eu vou só aprender a calar a boca, né? Eu falo pelas orelhas, se tem que ficar muito quieta, eu preciso aprender muito, né? Tá aí uma coisa que eu não sei fazer, ficar quieta. Você sabe, né, da inveja que eu tenho de você, né? Por quê? Porque você senta e fica assim, ó. X minutos. Pode cair o mundo em volta, ele não mexe um músculo. E todos os barulhos me chamam a atenção, todos os barulhos me desconectam. Então, eu preciso aprender muito, né? Esse silêncio interior, essa coisa do ficar quieta. Mas quem sabe nessa encarnação dê tempo? Não sei, talvez. Vamos. Só para você entender, você me ensina muitas coisas. Sim, Muitas coisas. Por isso que eu tenho que ficar quieto para ver você. não, Tá vendo? essa droga do câmera. Cada um tem os seus ensinamentos. Ué, Uhum. Tô aqui. cada um vai nos seus ensinamentos. Então, da mesma maneira que você vê que eu fico quieto, da mesma maneira eu olho para você e falo, nossa, que agitadinha que ela tá. Tá bom. Hoje ela tá agitadinha. E Tá aí, ué, a gente trabalha também. Então, Tá bom. trabalhando, manda luz. Ué, Obrigada. eu acho que a parceria é um todo. Nós todos estamos, o grupo, ele está todo junto. Então, todos estão sendo ajudados. Gente, nós vamos abrir uma sala um dia e nós vamos ficar 5 minutos só olhando um para a cara do outro, sem falar. Vamos ver se a gente consegue. Cai a luz, A a gente internet vai vai fazer um cair, a internet teste. vai cair. A internet. Ai, Tá bom? Um beijo, pessoal. Mais alguém quer falar uma coisa ou podemos encerrar? Encerramos, então? Gente, até a Tchau, próxima. pessoal. Então, Boa fica com semana. Deus. Já. Amém. Tchau, dona amém. Iracema. Fica com Tchau, Deus. dona Iracema. Fica bem.